Sejam bem-vindos a mais um devocional. E hoje o nosso devocional ele vai estar diferente, porque nós estamos na semana da Páscoa. Eu peço para você agora mesmo que você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é só clicar aqui, você está inscrito rapidinho. Também deixe o seu like, é muito importante. Não esqueça, cada vez que você se inscreve no nosso canal, você nos ajuda a crescer e propagar o Evangelho de Cristo. Então, hoje nós iremos falar o verdadeiro significado da Páscoa. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Não esqueça, deixa agora mesmo o seu like. Cada vez que você deixa o seu like, nós entendemos que você está gostando do conteúdo. E o youtuber também está compreendendo, ele mesmo vai compartilhar esse vídeo. Então você também contribua, também se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgar o Evangelho de Cristo. Toda semana eu trago para vocês um versículo bíblico para que nós entrarmos na presença do Senhor com o nosso devocional, um pouco de oração, um pouco de meditação da palavra bíblica. É esse o objetivo do nosso canal. Então vamos lá? Então diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a primeira Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o significado da verdadeira Páscoa, do que não é Páscoa. Eu vou falar para você, a palavra Páscoa tem origem hebreu, significa passar por cima, pular sobre algo. Porém, nós sabemos que Páscoa é uma celebração judaica por Moisés, mas instruída por Deus. Todo o tempo, Deus deu a instrução a Moisés e até hoje também ele nos dá. Então, a primeira Páscoa, eu não sei se vocês lembram, eu sei que todos nós sabemos, né, da história. Eu só estou aqui para nos lembrarmos, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam, se você for fazer uma pesquisa, as pessoas pensam que Páscoa, né, é coelhos, chocolates. Muitas pessoas, se você for perguntar o que significa Páscoa para você, a primeira coisa que elas vão responder é o que vem na mente delas. Elas vão associar a Páscoa aos coelhos, ao chocolate, aos peixes, né, que vai estar na mesa farta. Porém, nós sabemos que a verdadeira Páscoa tem um significado importante para nós cristãos. A Páscoa significa a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, vamos lá? A primeira Páscoa foi quando Deus, não sei se vocês lembram, mandou a última praga ao Egito, que foi a morte dos primogênitos. Então, o Senhor deu uma instrução para que as pessoas colocassem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, matassem um cordeiro e pintassem os umbrais das portas com esse sangue. Por quê? Porque nesta noite, quando o anjo da morte passasse, né, o juízo de Deus, eles passavam por cima. Por isso que a palavra Páscoa em hebraico tem esse significado, passar por cima, porque ali, quando os umbrais das portas estavam pintados com o sangue do cordeiro, o anjo da morte, quando passasse a noite, ia passar por cima, ia dar livramento de morte àquelas pessoas. E é assim muitas vezes na nossa vida.
Você tem que clamar o sangue poderoso de Jesus, barrar a sua porta, as entradas com o sangue do Cordeiro. Clame o sangue do Cordeiro e barre a entrada da sua porta. E assim também os anjos da morte vai passar por cima e Deus vai dar o livramento, como deu o livramento os judeus naquela época. O povo teve o livramento de morte. O povo foi liberto também. A Páscoa significa libertação. As pessoas, os judeus naquela época, eles foram livres, né? Nós sabemos a história. E assim somos nós. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos livres, nós somos redimidos do nosso pecado. Então, Páscoa significa isso. A verdadeira Páscoa significa isso. Significa livramento. Significa ressurreição e morte de Jesus Cristo. Então, o Senhor deu uma instrução àquele povo para que eles ungissem, né, as portas com o sangue do Cordeiro. E assim também eles fossem, né, sentassem à mesa e comessem o pão asmo, teve lá toda aquela celebração, o Cordeiro, né, porque significava, né, porque naquela época o pecado você pagava com um cordeiro, né, o cordeiro que você matava e entregava como sacrifício. Mas hoje em dia, o Senhor ele já fez o cordeiro por cada um de nós, ele já se entregou como cordeirinho. Então ele foi morto para nos dar esse livramento do pecado. Nós estamos livres através desse sacrifício que Jesus fez à cruz. Então essa festa, Páscoa, tem um significado importante para os cristãos. A Páscoa para nós cristãos é uma celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E nós sabemos, né, que essa é uma celebração judaica. Então, a Páscoa significa isso. Significa que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele venceu Satanás. E assim, ele veio com todo o poder, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Assim vai ser você, assim vai ser eu. Nós vamos vencer as tentações, o inimigo, a morte espiritual e vamos vencer também a cruz. Assim como Jesus venceu a cruz, você e eu vamos vencer essa cruz. Cada um de nós temos uma cruz, mas vamos vencer. Porque Jesus, ele está com cada um de nós. E assim como ele venceu, nós também iremos vencer. Então, Jesus, ele não morreu na cruz. Ele se entregou por cada um de nós. É diferente. Então, o significado da Páscoa é amor, é redenção, é salvação, livramento para cada um de nós. É a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Jesus, ele já não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Ele está vivo. E eu posso crer no amanhã, né? Porque ele vive e nós podemos crer neste amanhã. Jesus, ele está vivo dentro de cada um de nós. Jesus, ele está vivo dentro das nossas atitudes. Jesus, ele está vivo nas nossas ações, em tudo que nós fizemos. Ele está vivo, ressuscitado, ressuscitou. Então, esse é o significado da Páscoa, é a morte e a ressurreição. É uma passagem, né, de uma escravidão, porque nós sabemos que naquela época o povo estava escravizado no Egito. E Deus deu o livramento àquele povo, para que ele saísse do Egito para ir à terra prometida. Então, aquele povo, eles foram livres da escravidão. E assim somos nós. Nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos livres da escravidão. Nós somos livres dos nossos pecados, porque o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje, através desse ato de Jesus, nós temos acesso a Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo na cruz, a Páscoa, né, significa isso. Significa amor,
significa vida, significa salvação, redenção, libertação dos nossos pecados. Aleluia. Porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Jesus está vivo para toda honra e toda glória. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é coelhinho, não é coelho, né? É o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, isso não é Páscoa, isso é comércio, né? Chocolate, peixe, coelho, esses símbolos não é Páscoa. Mas Páscoa, sim, a verdadeira Páscoa é a cruz, é o amor, é a vida, redenção, salvação, livramento. Ele venceu e assim nós iremos vencer, como Jesus Cristo venceu. Aleluia. Termino aqui o meu vídeo e espero você no próximo devocional e desejo a todos uma excelente Páscoa, uma excelente Semana Santa, com a paz do Senhor. Que Deus os abençoe.